Meus irmãos, bom dia, graça e paz, em nome do Senhor Jesus, amém? Como de costume, nós estamos falando aqui nos domingos pela manhã a respeito de exercícios espirituais. Eu estive ausente 2 domingos, então deu uma atrasada na questão dos exercícios, mas nós estamos retomando hoje. E eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias na primeira carta de Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Primeira carta de Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo 8. Aos poucos vocês vão decorando os textos da Bíblia e aí vão falar naturalmente. Primeira carta de Timóteo 4:8, já vai saber de cor e salteado o versículo. Gálatas capítulo 5 também saberá, e assim sucessivamente. Primeira carta de Timóteo capítulo 4, versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Amém? Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar, bendizer, exaltar o teu santo e bendito nome. Ó Deus rico, Criador do universo, rendemos graças, rendemos adoração ao Senhor e conclamamos, ó Deus, a tua orientação por meio do teu Santo Espírito. Fique conosco, fale conosco, nos use, ó Deus, para que a tua presença seja manifesta aqui por meio do teu Santo Espírito. Oramos a Deus agradecidos, em nome de Jesus, amém. Nós estamos falando aqui, nos domingos pela manhã, a respeito dos exercícios espirituais em si. E há uns 2, ou na verdade há 3 domingos passados, nós apontamos o exercício da confissão. Confessar pecados, confessar erros, confessar falhas, não é algo simples, não é algo fácil de ser feito, é algo que requer disciplina, esforço, seriedade, dedicação. É algo que acontece paulatinamente, não é algo que acontece de um dia para o outro. E nós vimos aqui, apenas trazendo uma rápida recordação para os irmãos, que precisamos aprender a confessar os pecados latentes, precisamos confessar os pecados cometidos, precisamos aprender a confessar a nossa contribuição para que o outro peque, para que os pecados que nós achamos. Trouxemos aqui para os irmãos alguns obstáculos que surgem, alguns obstáculos que aparecem no momento em que você vai confessar os seus pecados, que nós vamos confessar os nossos erros. E dentre esses obstáculos, nós separamos e apontamos a questão do orgulho, a consciência pecaminosa, que é uma consciência endurecida, enraizada pelo pecado. Separamos também o medo, a preocupação de pecar outra vez. Separamos também a falta de noção que é pecado, pois muitos erros, muitas transgressões, o pecador acredita
acredita, o pecador acha que não é pecado, porque na visão dele o que existe é apenas pecado sexual. Sendo assim, ele rompe com os pecados sociais, os pecados da injustiça, os pecados que estão ambientalizados, costumeiros, rotineiros no nosso dia a dia. E hoje, aqui nessa manhã, eu quero trazer para os irmãos algumas ações de Deus, o que acontece conosco quando não confessamos o nosso pecado. Quando nós não reconhecemos as nossas faltas, quando nós não reconhecemos as nossas falhas, Deus se revela, Deus se manifesta e Deus age. E eu quero mostrar para os irmãos aqui nessa manhã as ações de Deus diante da nossa consciência endurecida, diante do nosso orgulho, quando nós não reconhecemos os nossos pecados diante do Senhor. E eu quero mostrar essas ações que Deus executa, que Deus exerce, apontando e trazendo ao seu coração a primeira delas, que está lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 27. Quando nós não confessamos os nossos pecados, quando nós não reconhecemos os nossos erros, Deus diminui ou tira a paz de Cristo em nossos corações. Quando nós não reconhecemos que erramos, que falhamos, Deus tira ou diminui a paz de Cristo em nossos corações. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 27, a Bíblia diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz interior, a paz que excede todo o entendimento, na linguagem, na visão do apóstolo Paulo, essa paz que é rica, essa paz que é uma das maiores riquezas que o Evangelho dá para nós, que o Evangelho nos entrega, pode ser tirada por meio do pecado. O pecado tira a nossa alegria, o pecado tira a nossa satisfação em Cristo. O pecado rouba a paz que temos com Cristo. Por quê? Porque o pecado traz consigo a tristeza. O pecado traz consigo o sofrimento. O pecado traz consigo a dor. E onde tem dor, onde tem sofrimento, onde tem tristeza, não existe paz. Então, como primeira consequência do ato de você não reconhecer os seus pecados, não pedir perdão para o Senhor, é que você perde gradualmente, ou se é que você já não perdeu, a paz de Cristo em nossos corações. O pecado mina, o pecado ataca, o pecado atira contra a paz de Cristo que está dentro dos nossos corações, essa paz que norteia a nossa espiritualidade, ela é interrompida, ela é abalada por causa dos nossos erros, por causa das nossas transgressões. E a Bíblia vai continuar dizendo, a Bíblia vai continuar falando, e a Bíblia também vai dizer que quando nós pecamos, quando nós erramos e nós não confessamos o nosso pecado para o Senhor, nós somos interrompidos
pela busca da alegria. A segunda consequência da não confissão dos pecados é a interrupção brusca da alegria. O pecado rompe com a nossa satisfação. O pecado rompe com a nossa felicidade. O pecado apaga todo o nosso deleite em Cristo. E quem fala isso é o salmista Davi, porque lá no Salmo 51, no versículo 12, ele, melhor do que ninguém, vai falar para nós acerca disso. O salmista vai nos explicar. Lá no Salmo 51, versículo 12, ele fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. O pecado tira a nossa paz, mas também o pecado tira a nossa alegria. O pecado tira a nossa felicidade. Por isso que o salmista, ele clama a Deus, Davi suplica ao Senhor, e ele fala, Senhor, não retires de mim a alegria. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O pecado ofusca, o pecado apaga, o pecado vai interrompendo gradualmente aquele sentimento de bem-estar, aquele sentimento de alegria, aquele sentimento de prosperidade, pelo fato de que você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. O pecado ataca a nossa alegria, e o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4, o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor. Se é verdade que a salvação rouba a nossa alegria, também é verdade que é por meio da salvação que nos tornamos alegres. É por meio da salvação que nos regozijamos. E o apóstolo Paulo está exortando, regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez eu vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Só que o pecado acaba com essa alegria. A notícia triste de tudo isso é que o pecado mina com o nosso sentimento de bem-estar, com o nosso sentimento de prosperidade, com o sentimento de alegria perante o Senhor, com aquele sentimento de deleite, aquela paz, aquela satisfação. Então, quando você não confessa os seus erros, quando nós não confessamos as nossas práticas equivocadas e que desagradam ao Senhor, nós perdemos a paz de Cristo, nós perdemos a alegria, e terceira consequência é que nós passamos a desenvolver um sentimento de culpa. Nós passamos a desenvolver um sentimento de que a nossa espiritualidade está suja, de que a nossa espiritualidade está ambígua, de que a nossa espiritualidade não está sendo de forma correta, não está sendo traduzida por meio das nossas ações da forma como deveria ser. Quando nós não confessamos os nossos erros, nós passamos a ter o sentimento desagradável do senso da culpa, da sujidade, da sujeira espiritual, da tristeza espiritual presente em nossos corações. Basta nós lermos o que o salmista Davi fala lá no Salmo 51, versículo de número 11, porque no versículo de número 11 ele vai dizer o seguinte, ele fala assim, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito. Por que Davi fala isso? Porque ele está se sentindo sujo. Davi fala isso
porque ele está se sentindo impuro. Ele está se sentindo um homem que não foi perdoado por Deus. Por isso é que ele fala: Senhor, não retires em mim o teu espírito, porque o teu espírito é o que me purifica de todo pecado. É o teu espírito que me limpa de todo erro, de toda contradição, de toda atitude desagradável. Por isso ele fala: Senhor, não retires de mim. Pecado não confessado te traz culpa. Pecado não confessado te traz sujeira espiritual. Mas tem mais. Quando nós não confessamos os nossos pecados, nós também temos que lidar com a nossa própria consciência. Porque a nossa consciência nos pressiona. A nossa consciência nos aponta. A nossa consciência fala conosco mesmo e fala diretamente aos nossos corações e diz: você está errado. Você está agindo de forma traiçoeira. Você está equivocado. A consciência pesa quando nós não confessamos os nossos pecados. E no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 9, o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar sobre isso. O apóstolo João vai escrever sobre isso e ele vai falar: porém, ouvindo eles isto, redarguidos pela consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus olhou para aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher que até então era adúltera, e Jesus falou: quem não tem pecado, que atire a sua primeira pedra. A sua consciência, versículo 9, a consciência deles falou com eles mesmos, e assim eles se conscientizaram dos seus erros e aos poucos foram se retirando, pois a consciência pesou. A consciência falou mais alto, e quando nós não confessamos os nossos pecados, a consciência fala aos nossos corações. Então, quando nós não confessamos os nossos erros, quando nós não confessamos as nossas falhas, nós perdemos a paz de Cristo, nós perdemos a alegria, nós passamos a ter um sentimento de sujeira espiritual, nós passamos a lidar com a nossa própria consciência, porque nós sentimos que a nossa consciência pesa. E também a Bíblia vai nos falar que Deus vem ao nosso encontro. E aí nós também temos uma quinta consequência, que é o peso da mão de Deus, que é o peso da mão do Senhor. Lá em Êxodo, capítulo de número 7, versículo de número 5, a Bíblia vai falar algo extraordinário. Em Êxodo, capítulo 7, versículo 5, vai dizer o seguinte: então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel no meio deles. Amados irmãos, sabemos perfeitamente que a mão de Deus abençoa. Sabemos perfeitamente que a mão de Deus cuida de nós. Sabemos perfeitamente que a mão de Deus dá para nós. Entretanto, porém, preciso trazer a sua recordação que Deus também castiga. Preciso trazer a sua recordação que Deus também tem o peso da sua mão e age com justiça. Quando nós lemos o Salmo 32, versículo 4, o salmista Davi fala sobre isso. O salmista fala o seguinte:
Versículo 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o seu humor se tornou uma sequidão de estio, a sua mão pesou contra mim, Senhor. Quando nós não confessamos os nossos pecados, quando nós não confessamos os nossos erros, nós temos que lidar com a nossa própria consciência e nós temos que lidar com a mão de Deus. Nós temos que aceitar e nós precisamos reconhecer que nós erramos, porque enquanto nós não fazermos isso, nós vamos perdendo paz, nós vamos perdendo a alegria, nós vamos nos sujando espiritualmente, nós vamos passar a viver com aquele sentimento de culpa, nós vamos passar a lidar com a nossa própria consciência, nós teremos que aceitar o peso da mão de Deus, e aí nós vamos enfrentar o momento da autossondagem, que é o momento da ceia do Senhor. O momento da autossondagem é um momento extremamente difícil, porque quando você não tem um bom relacionamento com a igreja, quando você não tem um bom relacionamento com os irmãos, quando você não confessa os seus erros, quando você não confessa as suas práticas, você vai ter que lidar com isso mesmo na ceia do Senhor. Porque o apóstolo Paulo fala lá na primeira carta de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28, o que? Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A sexta consequência do pecado não confessado é você enfrentar você mesmo diante da ceia do Senhor. Porque naquele momento, naquela celebração, você tem a oportunidade de se esconder mais e mais, ou de reconhecer os seus pecados ali, de forma visível. Porque quando você pega o elemento suco, quando você pega o elemento pão, vem à sua mente, você se recorda de tudo aquilo que você fez, ou tudo aquilo que você deixou de fazer, que desagrada ao Senhor. Então, o pecado não confessado traz sérios prejuízos para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com o Senhor, e aí nós vamos lidar com mais uma consequência, porque quando você não confessa o seu pecado, quando você não confessa o seu erro, você confronta diretamente, você luta contra a santidade de Deus. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 8, o doutor Lucas vai falar isso profundamente aos nossos corações, porque Lucas vai dizer o seguinte, lá no versículo 8: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Quando você peca e não reconhece os seus pecados, você está lutando contra a santidade de Deus. Então, você bate de frente com a perfeição do Altíssimo e obviamente você se abala. Obviamente você se impacta, pois você é um pecador, pois você é falho, você tem e teve a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeu. Então você faz como Simão Pedro, se prostra e fala: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. O pecado traz essa sensação de lutar contra a santidade de Deus. O pecado traz esse sintoma, o pecado traz esse resultado tão desagradável, tão desafiador,
para nós. E aí, olha só que interessante, você enfrenta todas essas consequências, você enfrenta todas essas dificuldades, mas todas elas são de âmbito interno. Quando você não confessa o seu pecado, quando você não confessa os seus erros, você perde paz, perde alegria, você passa a ter um sentimento de culpa, passa a desenvolver uma sujeira espiritual, você tem que lidar com o peso da sua própria consciência, você tem que lidar com o peso da mão de Deus, você tem que se sondar no momento da ceia do Senhor. Você confronta a santidade de Deus, você confronta a perfeição de Deus. Todos esses fatores são internos. Porém, existem consequências externas, consequências visíveis e que se manifestam no nosso dia a dia. E uma delas que eu vos apresento aqui é que talvez nós possamos receber a palavra acusatória de alguém. Quando nós não confessamos os nossos pecados, quando nós não reconhecemos os nossos erros, nós podemos passar por uma situação, por uma experiência completamente desagradável. Reparem, prestem atenção que até agora foram consequências introspectivas, foram consequências internas, mas às vezes alguém precisa dizer que tal pessoa pecou. Alguém precisa olhar no olho do outro e falar: você está errado. E sabe quem passou por isso? Davi. Porque a Bíblia fala lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, no versículo de número 7, que Natã chega diante de Davi e fala assim: então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Receber a palavra acusatória de alguém, receber a exortação de alguém, é consequência de pecado não confessado, é consequência de pecado não reconhecido, é consequência de pecado não tratado. E então vem consigo um outro resultado, que é o escândalo. Porque quando você não confessa o seu pecado, quando você se esconde, é normal que venha o escândalo. Foi o que ocorreu com Acã. Porque a Bíblia fala lá em Josué, capítulo de número 7, versículo de número 20, que Acã quis esconder o seu pecado, Acã quis esconder o seu erro, e a Bíblia fala aqui, e respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando você não conhece, quando você não reconhece os seus pecados, quando você não confessa os seus erros, você recebe a palavra acusatória de alguém, você passa a encarar o escândalo e, consequentemente, o último resultado da não confissão dos seus pecados é que você passará, dependendo da situação, por uma disciplina eclesiástica. Você passará por uma disciplina da igreja. E aí os irmãos veem o que acontece aqui nas nossas assembleias. Muitas das vezes as pessoas são desligadas por causa de pecados, por causa de erros, por causa de atitudes que reprovam, que transgridem, que mancham
semelhante à imagem de Deus. Querida igreja, existe perdão para todos os pecados, com exceção da blasfêmia do Espírito Santo, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, existe perdão para todos os pecados. Mas nós precisamos aprender como Davi, porque verdadeiramente Davi pecou, verdadeiramente Davi falhou. Mas quando ele teve a palavra acusatória de Natã, quando ele visualizou o algo ali manifesto, demonstrado para todos, Davi poderia muito bem colocar a culpa na mulher de Urias. Davi poderia falar: olha, a culpa é dela, porque ela estava com a janela aberta. A culpa é dela porque ela poderia ter dito que eu era mais novo do que ela. A culpa é dela porque as mulheres não estavam me satisfazendo no meu reinado. Ele poderia colocar a culpa em qualquer outra pessoa. Mas Davi, ele fala: Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, tenha misericórdia de mim. O Salmo 51 é um reflexo, o Salmo 51 é um resultado daquilo que acontece quando você não confessa os seus pecados. Davi fala isso de uma forma excepcional, lá no Salmo 51. Portanto, é extremamente recomendável, é extremamente louvável que nós venhamos falar como filho pródigo: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Porque se nós não fazermos isso, nós vamos ter problemas introspectivos e também problemas externos. Porque nós vamos perder a paz de Cristo, nós vamos perder a alegria, nós vamos lidar com um sentimento de culpa, com um sentimento de sujeira espiritual, nós vamos ter que lidar com a nossa própria consciência, nós vamos ter que lidar com a mão de Deus, nós vamos ter que lidar com a autossondagem no momento da ceia do Senhor, nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que duelar, nós vamos ter que brigar contra a santidade de Deus. Isso apenas em aspectos introspectivos, sem contar os aspectos externos, que é a palavra acusatória de alguém, a exortação de um irmão, a exortação de um diácono, a exortação de um pastor, o escândalo, a disciplina eclesiástica, o desligamento da igreja. O pecado não é bom, o pecado não é legal, o pecado não é benéfico e ele traz sérios prejuízos para as nossas vidas. Amém, 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 amém. Vamos orar nesse momento e em seguida nós vamos tomar o nosso café para posteriormente nós darmos início à nossa assembleia. E nesse momento que nós estivermos orando, eu quero conclamar o seu coração nesse momento para que você traga à sua mente aquilo que está te distanciando de Deus, aquilo que está fazendo com que a sua consciência pese, aquilo que está fazendo com que você entenda que está lutando contra Deus, aquele momento em que a irmã Renilda, a irmã Áurea, a irmã Neuza, o irmão Odair vai entregar o elemento pão, o suco, e aí você fala: Senhor, será que eu devo tomar ou não devo por causa disso ou daquilo? Esse é o momento de você trazer ao seu coração isso e falar: Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim, porque esse pecado está roubando a sua alegria, esse pecado está roubando a sua paz, esse pecado está ofuscando o sentimento de viver, o sentimento de bem-estar, e você está se sentindo sujo espiritualmente, você está se sentindo com aquela consciência abalada, desnutrida, mas Jesus
quer te perdoar, Jesus quer te abraçar, Jesus quer te sanar, Jesus quer trazer o sentimento de bem-estar ao seu coração. Querido Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, ó Pai, poderosamente. Senhor, nós estamos pedindo aqui, ó Deus, humildemente diante da Tua santa presença, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Deus, das nossas falas, tenha misericórdia das nossas atitudes, tenha misericórdia, ó Deus, do nosso olhar, tenha misericórdia, ó Deus, daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Querido Deus, venha ao nosso encontro, nos norteie por meio da Tua santa palavra e nos ajude, ó Senhor, a desenvolvermos esse sentimento, a desenvolvermos, ó Deus, esse exercício, que é confessar os nossos pecados, confessar os nossos erros, para que a nossa vida seja íntegra, seja correta, seja uma vida sensata, uma vida pautada no Teu altar, uma vida pautada nos Teus caminhos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.